telespectadores e internautas. Estamos começando o nosso programa desta segunda-feira, dizendo que, na véspera do feriado, na quinta-feira passada, 20 de abril, o feriado foi 21, dia de Tiradentes, o ex-secretário municipal de Esportes e Juventude de Caucaia publicou uma carta que havia endereçado ao prefeito Vitor Valim naquele mesmo dia, entregando o cargo de secretário e fazendo algumas sérias acusações ao prefeito de Caucaia, Vitor Valim. Em meio a uma dessas acusações, ele disse que estava deixando a prefeitura porque o prefeito vende até mesmo a alma. Textualmente, ele disse que o prefeito Vitor Valim vende até mesmo a alma. Vitor Valim está experimentando um momento difícil no seu governo. Ele rompeu com o vice-prefeito Deuzil Filho, com outras lideranças políticas e teria entregue a prefeitura a um tal português que, dizem, dilapidou o patrimônio do município na gestão do médico Washington Góes. E ainda por cima, ele, Vitor Valim, está sofrendo uma percussiente fiscalização do Tribunal de Contas do Estado por conta de denúncias de desvios de recursos públicos. Fala-se muito mal da gestão Vitor Valim ultimamente. Como já falamos aqui em outras oportunidades, as denúncias de desvio de recursos públicos em prefeituras cearenses são inúmeras. O primeiro prefeito preso por suspeita de desvio de recursos na prefeitura foi o de Pacatuba, Carlomano Marques, na semana passada. Ele continua preso em um hospital por comprovadamente ter problemas cardíacos. Mas, nos últimos dias, ele foi transferido para uma UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, por complicações mais graves. Mas a imagem de Carlomano é tão negativa que algumas pessoas dizem que ele, como médico, simulou o agravamento da saúde. Mas há quem admita também que ele vai demorar mais alguns dias na prisão, embora que esta seja no hospital. Por outro lado, já tem quem admita que o próximo prefeito a ser preso venha a ser o de Aquiraz, Bruno Gonçalves, hoje mantido no cargo por conta de uma liminar do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Bruno Gonçalves responde a uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, por desvios de recursos da merenda escolar, além de estar sendo investigado pelo Ministério Público ou pelos Ministérios Público Estadual e Federal. Acilon Gonçalves, prefeito do Eusébio, também está na mira da Justiça e do Tribunal de Contas do Estado. Além desses 3 prefeitos, outros, também na região metropolitana de Fortaleza, podem ser
presos pelo mesmo crime de desvio de recursos dos respectivos municípios. Falando em Aquiraz, quem também está precisando ser investigada é a CAGES, cujo atual presidente, Neuri Freitas, irmão do primeiro suplente do vereador, conhecido como Maguim Freitas, em Aquiraz, autorizou, no curso da última campanha eleitoral, o asfaltamento de ruas e avenidas de Aquiraz para beneficiar candidatos ligados ao prefeito Bruno Gonçalves. Para que não fique dúvida em relação ao envolvimento político da estrutura da CAGES nas campanhas eleitorais, o asfaltamento a que nós nos referimos aqui não é o de tapa-buracos ocasionados por obras da própria CAGES, não. É asfaltamento total de ruas e avenidas. A CAGES antes ajudava os candidatos do governo empregando os seus afiliados, como também fazia ou faz o DETRAN, que também tem feito obras em municípios, como, por exemplo, construção de terminais rodoviários. Não é função do DETRAN construir terminais rodoviários. A fiscalização do TCE precisa visitar esses dois órgãos do governo do Estado. Por sinal, os maiores arrecadadores depois da Secretaria da Fazenda. Atenção, no ano passado, mesmo com todo o seu envolvimento político criminoso, a CAGES teve um lucro líquido. A CAGES lucrou com a venda de água aos cearenses em 2022, a bagatela de 198 milhões de reais. Um decreto assinado pela ex-governadora Isolda Sela, no dia 15 de dezembro do ano passado, e publicado no Diário Oficial do dia 16 de dezembro, faltando 15 dias para ela terminar o mandato, impõe aos municípios cearenses que queiram ter determinado benefício do Estado, criar a taxa do lixo, com o nome de cobrança de recursos para a gestão dos resíduos sólidos. Esse decreto, que só foi explorado pelos aliados do prefeito de Fortaleza, José Sarto, na última semana, inibe, a partir de então, o discurso ou os discursos dos oposicionistas contra a criação da taxa do lixo de Fortaleza. O decreto diz que altera um decreto anterior e diz que é para mudar a metodologia para cálculo do índice municipal
de qualidade do meio ambiente. Muito bem. Os tribunais de contas dos estados e dos municípios iniciam um trabalho de fiscalização sobre os equipamentos de vigilância das escolas públicas brasileiras, segundo o registro da coluna Painel da edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A Folha destaca que os tribunais de contas de todos os estados e do Distrito Federal, além de municipais, como de São Paulo e do Rio de Janeiro, preparam uma grande operação para vistoriar o nível de infraestrutura de quase 1.100 escolas da rede pública espalhadas pelo país, entre segunda e quarta-feira. A operação foi organizada pela Tricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e o TCE de São Paulo, que cooperou com a tecnologia e o treinamento dos agentes. O quesito segurança é um dos itens na pauta de fiscalização. Os 785 agentes envolvidos na ação vão observar, por exemplo, quais unidades possuem câmeras de vigilância e o estado de cada um dos itens de prevenção às invasões escolares. Essa fiscalização ocorre na esteira da onda de ataques em escolas por todo o país. Na quinta-feira, 27, completará um mês em que um jovem de 13 anos matou a facadas a professora Elizabeth Tengreiro, de 71 anos, e feriu outras 5 pessoas na escola estadual Tomásia Montoro, na capital paulista. Muito bem. Momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com o segundo bloco do nosso programa. As atenções dos políticos estão voltadas para a sessão do Congresso Nacional, a primeira deste ano, a acontecer na próxima quarta-feira. E essas atenções não são por conta da pauta de votações, mas pela leitura do pedido de instalação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que deve apurar responsabilidades de agentes públicos sobre os atos de vandalismos acontecidos em Brasília no dia 8 de janeiro. Enquanto isso, prossegue a investigação de outros atos antidemocráticos anteriores a 8 de janeiro, como o caso da Polícia Rodoviária Federal, citada pelo ministro Flávio Dino. Vamos ouvi-lo. No mês de setembro, foi feito um planejamento aprovado pelo Ministério da Justiça relativo ao primeiro e segundo turno. O planejamento da operação abrangia primeiro e segundo turno, inclusive no que se refere à alocação de recursos para primeiro e segundo turno. Ultrapassado o primeiro turno, a Polícia Rodoviária Federal informou à CGU de que houve uma determinação de que houvesse um planejamento específico para o segundo turno e que houvesse a alocação de mais dinheiro para fortalecer a operação do segundo turno. E assim foi feito. A Polícia Rodoviária Federal cumpriu, isso está no documento enviado à Controladoria Geral da União, no sentido de que foi, então, no mês de outubro, após o primeiro turno e antes do segundo turno, obviamente, realizado um novo planejamento, foram destinados mais 3 milhões de reais para essa operação do segundo turno e houve uma outra determinação de que, diferente do primeiro turno, no segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal iria também atuar com a Polícia Federal. E, portanto, nós temos 3
anormalidades, 3 anomalias, que estão retratadas nesse documento da Polícia Rodoviária Federal para a CGU, que nós estamos hoje publicizando, dando transparência, em razão da decisão da CGU. Muito bem. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson, e a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, amplifica medidas em combate ao racismo contra brasileiros em Portugal. A intenção de estabelecer uma série de ações efetivas em parceria com autoridades portuguesas foi manifestada enquanto ela cumpria a agenda em Lisboa. Aniele participou da 13ª Cimeira Luso-Brasileira, a cúpula retomada agora após um hiato de 6 anos. Registros internos do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro são divulgados pelo Gabinete de Segurança Institucional. As imagens estavam sob sigilo por fazer parte de um inquérito policial que investiga os ataques do dia 8, mas trechos deles foram divulgados pela CNN na semana passada. E na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos, determinou a quebra dos sigilos das imagens para envio à investigação, que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Lula afasta relações hegemônicas e reforça a construção de políticas de parcerias com outros países. No Fórum Empresarial Portugal-Brasil desta segunda-feira, dia 24, o presidente também criticou o atual nível da taxa Selic. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%. Ninguém. E não existe dinheiro mais barato. O governo federal também pretende finalizar o acordo Mercosul neste semestre. O secretário Márcio Elias afirmou ainda os entraves que estão relacionados com as exigências ambientais e da legislação trabalhista, que já são cumpridos pelo Brasil, mas precisam do aval de outros países para contar nas cláusulas de acordo comercial. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete uma entrevista exclusiva. Fernando Haddad diz: queremos abrir a caixa preta das renúncias fiscais e detalhar CNPJ por CNPJ. O ministro da Fazenda diz que está preparando com a Advocacia Geral da União uma lista para explicitar todos os privilégios de empresas. E com os destaques do Globo, temos em principal manchete também sobre a tropa do Gabinete de Segurança Institucionais que descansa e ri durante a invasão ao Planalto no dia 8 de janeiro. Também temos que Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, será fiel da balança para governo Lula na CPI do golpismo. E também temos que irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro comanda perfis radicais de Tarcísio nas redes sociais. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que grupo de Lira resiste a pressões e diz que vai manter votação da PL das fake news. A oposição apostava em andamento por causa da crise que provocou a saída do chefe do Gabinete de Segurança Institucional e pela instalação da CPI do dia 8. E projeto político de Tarcísio acelera desmonte do tucanismo em São Paulo. O PSD e o MDB lideram a atração de prefeitos e lideranças, mas o Partido Liberal e os republicanos reagem. Bom, agora é o momento de fazermos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O presidente Lula encerra sua visita a Lisboa, Portugal, e hoje mesmo inicia uma programação no vizinho país europeu, vizinho lá de Portugal, na Espanha. Lula defende a abertura da diplomacia brasileira. Vamos ouvi-lo. Quando a gente fala o Brasil voltou, é porque nós queremos efetivamente fazer com que o Brasil volte a ter a importância que ele sempre teve. E para ter importância, o presidente do Brasil precisa viajar. O presidente do Brasil precisa chamar e convidar outros presidentes. Os nossos empresários precisam viajar.
Os nossos pensadores precisam viajar, os nossos deputados e senadores precisam viajar. Nós não podemos ficar trancados dentro de 4 chaves, achando que o mundo nos acha bonito e que vai investir. O Brasil já tem a matriz energética possivelmente a mais limpa do mundo. 80% da nossa energia elétrica é limpa. Mesmo na área de combustível, nós somos um país que você tem carro que pode ter um carro com 25% de gasolina misturado, de etanol misturado na gasolina, 50% ou 100%. Nós estamos apostando no hidrogênio verde em todos os estados do Nordeste, na perspectiva de que a gente pode estabelecer uma parceria muito, mas muito grande com o mundo inteiro na construção de eólica, na construção de biomassa, na construção de energia solar e na questão do hidrogênio. O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande. O Brasil está preparado para voltar a ser um país importante. O Brasil está preparado para voltar a ser um país atraente. E o Brasil quer construir definitivamente políticas de parceria. Nós não queremos relações hegemônicas com ninguém. Não é porque nós somos grandes que nós temos que ter hegemonia, não. Nós queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parcerias com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer. Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. Nesta mesma linha da economia de juros, é que o ambiente político, o ambiente econômico nacional guarda expectativa com a fala do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, no Senado da República. Questão destacada também em pronunciamento lá em Lisboa pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvi-lo. Nós estamos num esforço muito grande de buscar estabilidade política, estabilidade institucional, responsabilidade fiscal, agora com o encaminhamento de um projeto de lei complementar que define um novo plano fiscal, um novo arcabouço fiscal para o Brasil, a discussão e a evolução da reforma tributária, projetos sustentáveis de arrecadação. Então, nós estamos buscando criar um ambiente, estamos conseguindo criar um ambiente de contenção da inflação, de valorização da nossa moeda e precisamos, evidentemente, no Brasil, de uma redução de juros para poder fazer com que o setor produtivo possa gerar oportunidades, gerar empregos e haver o crescimento econômico. Eu considero que esse é um sentimento, não é só advindo da fala do presidente da República ou do governo federal. Isso é um sentimento do setor produtivo, dos empresários, das pequenas e médias empresas, de quem sobrevive do crédito para poder alavancar os seus negócios, e é um sentimento do Congresso Nacional. Então, o que eu busquei fazer foi externar o que é um sentimento, especialmente do Senado, com os senadores com os quais eu tenho conversado, todos desejam esse gesto da redução, obviamente, gradativa da taxa de juros. Nós sabemos que nós temos o maior juro real do mundo já há algum tempo, né? E essa é uma realidade, infelizmente, que se apresenta ao Brasil em razão de várias circunstâncias. Agora, a redução gradativa, sustentável, é algo também que se impõe. Então, foi esse o meu desejo de externar junto a todos que participam desse evento, inclusive ao próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com quem tenho uma excelente relação, e ele, inclusive, é sabedor do meu esforço de manutenção da autonomia do Banco Central, inclusive quando foi judicializada a questão da constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, nós não estamos discutindo de guardar o que vai dizer o presidente do Banco Central
aos senadores da República. Obrigado pela atenção dispensada e amanhã, com a proteção de Deus, estaremos de volta com um novo programa.